É, isso aí. Boa noite, pessoal. Ou bom dia, né? Para quem acorda cedo. Aqui é o professor Daniel Mansano, ou Daniel Guerreiro, na área da espiritualidade. E vou ativar a câmera aqui. Tá, meu palco. Bom, agora são 3:30 da manhã do dia 28 de julho. Depois de uma longa espera para estar vendo o eclipse lunar, é, frustrada, porque aqui na minha região, na hora que a lua apareceu, já estava acabando. Eu até tirei algumas fotos, filmei um pouco com a câmera minha, que também não é muito apropriada para esses tipos de situação. E aí o negócio foi entrar na internet e ver pelo vídeo mesmo dos outros, né? Porque pessoalmente furou. Não deu certo. Bom, nessa live de hoje vamos estar compartilhando alguns áudios de, de um trabalho meu de pesquisa sobre a medicina espiritual. E o material que eu tenho para apresentar hoje é sobre a medicina na Umbanda, a medicina espiritual dentro do terreiro de Umbanda. O, e o que me levou a estar já fazendo esse tema de hoje é devido aqui na nossa região estar tendo bastante discussões sobre a saúde do Brasil, as doenças que estão aí aparecendo e contagiosas, e a nossa medicina, o nosso sistema único de saúde, os nossos governos não estão conseguindo, né? Federal, estadual, municipal, não estão conseguindo dar conta de cuidar da população. Pessoas estão morrendo por falta de cuidados, por falta de atenção, por falta de encaminhamentos de um setor para outro. E a gente liga a televisão, nos canais abertos, a gente só vê nos jornais, nos telejornais, só matérias sobre o descaso da saúde pública para com a população. E doenças que estão aí aparecendo cada vez com nomes mais cabulosos, com já nem dão mais nomes de verdade, né? Existem só siglas. Agora a gente tem que decorar os nomes das doenças por siglas. E parece que a H1N1 já sofreu uma mutação e já está no H3N3, alguma coisa assim, né? E, e o pessoal, as pessoas não estão sabendo o que fazer. E cai na mão dos prontos-socorros, dos UPAs, ficam lá esperando, tomando um sorinho e olha lá para saber, para então fazerem algum tipo de exame para ter uma resposta do que a pessoa tem. E a pessoa vai piorando, aí eles, quando resolvem, depois de muita briga, encaminhar para um lugar mais adequado, né, que não seja um pronto-socorro, a pessoa já entra no estado crítico rapidamente e já morre ali mesmo. Questões de horas, questões de dias. E a família fica revoltada,
a televisão, as mídias ficam alvoroçadas para fazer matéria em cima dessas mortes, fica em cima da família querendo fazer matéria, e a família fica choramingando nas entrevistas. Aí o repórter vai lá e tenta pegar a opinião de um supervisor da área da saúde, e esse supervisor dá um monte de desculpas esfarrapadas. E no final das contas, o que a gente vê mesmo é que o doente morre. E só prejuízo. Nunca ninguém consegue resolver nada. Nunca ninguém é salvo. Sempre o resultado é negativo. Então eu quero estar compartilhando aqui com vocês. Eu vou colocar o áudio. Por favor, foquem nas mensagens e tirem suas conclusões. Nós estamos aqui, a intenção desse projeto, um testador consciencial, não é julgar ninguém. Simplesmente é avaliar os fatos e nos conscientizarmos para que possamos fazer o que for o melhor possível para nós mesmos e para o próximo, se possível, quando nós nos vermos numa situação dessas, de emergência, de doença, poder saber, já ter a consciência para saber com quem pode confiar e em quem não pode confiar, em qual sistema funciona, qual sistema não está funcionando, e poder tentar correr para o lugar mais adequado, no lugar que realmente vai ter um efeito positivo. E, ao mesmo tempo, também poder encaminhar as pessoas, né, à nossa volta, para que elas também possam, né, correr menos riscos e irem para os lugares mais adequados, onde já se sabe que dá mais resultado, o lugar que funciona, para que elas também não passem, né, por necessidades e não corram o risco, né, de vida. Então vamos dar uma olhada no áudio aqui. Hoje eu então vou estar apresentando um material de um médium, Babalaô de Umbanda, onde ele incorpora médicos chineses em trabalhos de assistência ao público em terreiro de Umbanda, aplicando a medicina espiritual. Então esses médicos, eles utilizam a sabedoria e a experiência deles de quando eram vivos e também de as experiências e habilidades técnicas que eles desenvolveram até mesmo depois, né, no além, no plano espiritual. Então vamos lá. Fecha, conversa, enxeitória, remédio, vem guia a todo lugar, conversa e chama tudo mentira. Guia não tem tempo para ficar andando na casa da gente. Mas quando está em um lugar a perigo, está num hospital, está numa coisa de necessidade, então a guia vem só para marca a presença, só para vocês saberem que vocês têm proteção ali naquele lugar. Certo? Então, deixa eu te falar que senta no cama para conversar com o pão da vida, é mentiroso. Ele sentou, vai lá ensinar, é mentiroso. Não é assim que funciona. Nós estamos numa decadência espiritual. Então, há 10 anos atrás, sobrava o lixão. Hoje, faca o lixão. Não tem. Precisava de pelo menos mais 2.000 chineses, uns 1.000 e uns 4.000 caboclos, para poder dar paz em todo esse povo que está se perdendo.
espiritualmente. Os grandes que têm força, têm conhecimento, são grandes chefes, estão se distanciando dos médios dos terreiros. Porque é muito bobagem, muito conversa enrolada. E médium nasceu para incorporar, não para fazer de curso, não para contar histórias de hoje e nem do amanhã. Dia é igual você vive hoje e trabalha para proteger o amanhã de vocês. Só você fica. No medicina não tem nenhum nome para dar para isso aí. Não é nem despreparo. Isso aí é uma falta de humanidade do profissional. Então, ela não colocou essa coisa direito e eu dormi. Mexi o braço, mas ela não prendeu direito a vida. Aí a hora que eu senti a dor, eu comecei a falar com ele. Por isso, eu não lembro trabalho muro na ponta de faca. Nós nunca vamos, enquanto tiver esse governo medíocre, enquanto tiver, não tem uma fiscalização de nada, e médico achar que ele é o Senhor Supremo da Terra, que ele é o Deus encarnado, acontece isso. Porque num país civilizado, é só não sair do tem que ficar lá. E é um especialista em pele, um especialista em um monte de coisa que tem aí. Seria 3 especialistas. Eu só ia para casa como se tivesse arrumado. Não, essa coisa. O dia que eu vou lá, eu ponho o ar aqui lá. Aí os outros dias é água quente e os dois. Água do chuveiro, não pode ser. Ora, o água fria ou água quente, sim, julga. Mas o que o Uruguai pode fazer num massacre desse? Isso é um massacre que ele leva você. É que ela não prendeu direito a mulher, e aí ela dormiu, se mexeu. Mas quem tem que prender a agulha é a moça ou é a profissional? Não, então, isso que eu estou falando, é profissional. Então, cadê a profissional? E se ela pede embaixo? Fica para isso mesmo? Fica, porque o outro médico não vai assinar erro. É uma máfia. Que nem é quando eu vejo essa fístula que a Janete viu, o braço ficou pretinho. Não tem fiscalização. Né? Né? Não tem fiscalização. Não. Então, os 6 brasileiros estão jogados às taças. Não, sim. E todos aqueles que cuidam da 6 não são profissionais, são infames. É um povo infame. Bom, aqui, né, tá a opinião, né, de um espírito médico, que foi médico quando vivo na Terra, quando encarnado, né, na Terra, e continua trabalhando como médico no plano espiritual para pagar as suas dívidas, porque eles geralmente foram médicos de guerra, né? Então, eles, quando morreram, chegaram lá do outro lado e falaram: você causou mais mal do que bens. Você não usou a medicina para a luz. Então, o que você quer? Reencarnar de novo? E aqui a gente vai ver como que você vai, quais vão ser as situações da sua próxima reencarnação, para que você pague essas dívidas. Ou você prefere trabalhar no plano espiritual
E muitos deles falam, né, que se eles fossem reencarnar, a coisa ia ser feia. Eles iam passar por situações constrangedoras, nascer com defeitos físicos e, ao mesmo tempo, também correr risco de cometer os mesmos erros, né, que cometeram na vida passada. Então, e alguns, né, têm uma dívida tão alta com o plano da luz que eles não têm nem o direito de encarnar de novo. Eles já meio que ficam já condenados a trabalhar no plano espiritual por muito, muito tempo. Alguns deles dão estimativas de 500 anos de trabalho, né? 1000 anos de trabalho no plano espiritual para poder ter de novo o direito de reencarnar na Terra para tentar continuar suas caminhadas, né? Então, aqui é uma opinião desse médico chinês. Eu vou pular o áudio para outro ponto, né, importante, onde ele passa alguns ensinamentos, né, que valem a pena estudar e conhecer. Vamos ver aqui. Quando você sente dores violentas no braço, e não é dia de ir lá, a sua médica tem uma prevenção. Tem um remédio que está lá pronto para que você use. Paracetamol. Ou dipirona. Como minha dipirona derruba a minha pressão, eu tomo um dia de paracetamol. Você sabe onde que se usa a dipirona? Na África. Porque não tem como comprar remédio para pressão. Então, coitado do neguinho que não tem nem barriga mesmo de ouvir comer, as costas já, você não sabe onde que é as costas, onde que é o buchinho dele. Eles dão dipirona, que é baratíssimo esse remédio. Nos países mais civilizados não usa mais. Então, vai lá para o neguinho explodir a pressão. Esse explodiu a tomando para dentro. Na segunda-feira, deu direto na máquina, né? Demais. Teve que furar de novo, né? Pegou a agulha, tinha perdido, tinha furado a dentro, e pôs mais para cima. Então eu falo que isso não é enfermeira, não é desumano, porque a dor é do paciente. O médico foi instruído, ele foi estudado, ele foi diplomado. E a primeira coisa, a primeira ordem, é não deixar o paciente ter dor. Ele não pode ter dor. Eu acho que são enfermeiros que não têm muita prática. E aí eles mandam aplicar de pirona na boca. A doutora está lá, olha, Ela tem que ficar lá o tempo inteiro. o tempo inteiro, vai nem aparece, ela tinha um aniversário para ir. Agora, o que vale mais? Cortar o bolo para o filho dela ou se amputar o braço? No caso, foi ela, não cortar o bolo, Mas até quando vai acontecer isso? Ah, sempre, porque nem um médico fica lá. Vai lá e fala, boa noite, eu vou boa diálise. Boa noite, boa diálise, só no aniversário para comer pizza. Então, mas se fizer uma reclamação... Não adianta, porque vão tampar. A moça talvez tivesse, ela viu que era um desespero isso, perguntou quem fez, e ficou por isso mesmo. A obrigação da chefe. Quem tem que representar o erro é o chefe. Por isso tem chefe, todo mundo sabe que tem graduação. E o doce você não pode dar remédio. Quando você vai fazer museu de novo? Amanhã. Ah, é?
Então, como é que você vai passar uma pomada aí que não for médico? Aí ele, o poderoso. Não, aí amanhã eu levanto cedo, tomo banho e fico com o chuveiro caindo. Quando dá bastante água. Aí eu faço a pomada, vou trabalhar, chego em casa, tomo banho, não faço a pomada, porque eu vou lavar o braço. Você vai lá? Vou ter que lavar, vai preferir a pomada, porque custa R$ 30 a pomada. Deixei direto. E o dói de uma pomada super poderosa. Mas eu não posso na hora. Na hora, em certas coisas, não misturei. Ele não tem força liberadora para transpor a pele, as 3 peles aí, e a musculatura aqui, a gordura, né? Sua, a gordura que cobre. Posso ficar? Fiz a sua receita. Sua receita. Bom, então aqui, pessoal, podemos perceber, né, que a comunicação, né, dessa entidade, ele usa bastante termos técnicos de médico, né, da medicina. E o Babalaô, ele é um profissional da área da construção civil, né? Ele trabalha com construção, pega obras, né, para construir casas, prédios, barracões, esse tipo de coisa, né? Então, como que o médium poderia atender as pessoas e avaliar o, o atendimento que elas tiveram nos médicos delas, nos exames médicos que elas fizeram? Pegar uma receita médica, pegar os exames que as pessoas fazem, né, ultrassom, tomografia, raio-x, exames de sangue, dos mais variados, e ler, entender, falar para a pessoa: isso aqui está bem feito, isso aqui está mal feito, seria melhor que acontecesse isso, seria melhor que o seu médico fizesse isso, né? Quando não tem jeito e existe a possibilidade deles fazerem alguma coisa, a intervenção deles, eles aplicam a intervenção deles, né? Falam, encaminham a pessoa para tomar um outro remédio, um chá, ou usar uma pomada adicional com aquelas do médico, da pessoa. Pedir para a pessoa procurar outro médico, falar: esse médico aqui não está te atendendo direito, que ele fez, a avaliação dele está errada, o trabalho dele não está correto, ele vai te prejudicar, então vai em outro médico. E a pessoa vai, realmente tudo sempre dá tudo certo, né? Sempre nunca presenciei um erro deles. E eles sempre deixam claro: foi o dia que eu errar, eu não volto mais aqui. Que eu acho até meio injusto, né? Porque todo mundo tem o direito de errar. Mas eles sempre usaram essa política lá. Se um dia eu falar uma besteira, eu errar no meu trabalho, no meu diagnóstico e prejudicar um de vocês, eu não volto mais aqui. Eu me retiro e a partir de então vem outro em meu lugar. E nunca aconteceu isso. Em anos que eu acompanho essa casa, sempre ali observando, avaliando para poder aprender o mecanismo, né, da espiritualidade, né, o mecanismo do mundo espiritual, e nunca havia uma falha. Onde até eu mesmo tenho que confessar que já fui atendido, já fui socorrido por essas entidades e já fui ajudado por elas, né? Onde que eu já tentei, quando eu precisei correr em postos de saúde, em outros tipos de médicos, e nunca consegui ser curado naquelas situações onde não tinha conseguido a cura, né? E o tratamento adequado da medicina da Terra.
e quando eu chegava lá, eles me ajudavam e em questão de dias eu já estava livre daquele problema. Então, eu vou pular para outro pedaço da graduação, que é mais pertinente para o nosso estudo. Só um minuto. Aqui. Vamos lá, então. Que você pode falar que você tem um caboclo para falar, que tem uma bomba aqui? Se você tem medo, uma coisinha que o Chico leva lá. Ele não tem outra coisa para levar. Então ele pega a porcaria que ele acha, que ele vê, ele leva para te ajudar. Sabe, você já não viu que ele... Não precisa falar reto. Ela pega não, porque ele quer se enfiar. Sabe se livrar do Chico? Pôs a cabeça no lugar, porque se a gente faltar, quem vai ter que olhar a tua filha, a tua mãe, os outros da tua família é você. Então toma vergonha nessa cara e afirma para ser médico. O melhor. Aqui ele começa a... Eu separei esse pedaço do áudio, onde ele começa a dar orientações, né, para alguns médiuns da casa, né, para eles tomarem jeito e se desenvolverem, manterem, né, as suas performances, né, para que eles pudessem, né, proteger a família deles, né, os amigos, né, deles mesmos, né. Não ficassem contando sempre com os guias do Babalaô, né? Porque todo mundo tem os seus guias, todo mundo tem sua própria capacidade, né? Mediúnica, técnica, profissional, então todo mundo tem a mesma capacidade e eles ficam sempre falando isso, afirmando isso para as pessoas, né? Não se acomodarem e poderem sempre estar se evoluindo e se adequando, né, às necessidades que aparecem, né, as emergências, as necessidades do dia a dia. Vamos lá. Então tá bom. Janete, tira a bunda aí. Pega uma vela azul, não sei se tão pequena. É só escuro, viu? Outra coisa, não interessa o que os outros ensinem para você. Aqui quem sabe as coisas é um sabor. A vela vermelha ou preta é só um modo de vocês falar. É preto ou vermelho, preto, é a mesma vela. A empresa, a fábrica que fabrica, às vezes fabrica em cima, porque primeiro tem aquela ideia ignorante, de babalaô ignorante, de médio ignorante e de gente que aprende pela internet. É como você que é professora, como é que fala que o sistema aqui não muda, na soma não muda o resultado. A soma produto não altera. As cores da vela não muda o resultado. Se é preto e vermelho ou vermelho e preta, ela foi feita para dar para Exu e para bomba G. É por causa da facilidade de dar para um ou para o outro. A branca e preta é do preto velho. Não tem assunto de preto ou branca. Entendeu? Eu tenho muita coisa que vocês têm que começar a aprender. Abre a caixa, põe assim dentro, põe no chão a vela azul, certo? Está lá no canto. E pede para o Wang, Li. Olha aí. Li. Gente, a Umbanda é difícil. Ela é muito difícil. Não tem faculdade, essas merdas que estão na faculdade de Umbanda, que ensinam Umbanda. Essa Umbanda que nós praticamos
É uma Umbanda estritamente brasileira. Então, ela só é o composto dela, o poder dela, são caboclos brasileiros. Eu acho que uma pessoa que é pôr na internet, nos negócios de vocês aí, ele teria que ir para as tribos. Então, ele teria que procurar babalaos, que no terreno deles tem ava canoeiro, cinta larga, bororó, guarani, tupi, e o birajara. Porque os índios brasileiros hoje que estão lá no mato, se ele for lá, ele vai ser embriagado, porque só sabem beber, vender a madeirinha que eles têm, são resto do resto. Os índios brasileiros que estão aqui no terreiro são gente morta por portugueses, por holandeses, por espanhóis. Tem gente de 300 anos atrás. Não é o merda do gavião, aquele índio gavião que vendeu toda a madeira da tribo dele, ficou rico e foi embora para. Como é que chama essa cidade que só tem bandido lá? É uma cidade maravilhosa, só tem bandido. Em Rio de Janeiro. Uma cobertura. Então, os outros índios fazem o quê? Comem lagarto, sapo. Por quê? Porque ele destruiu toda a nação dessa empresa, dessa tribo, né? Bom, aqui eu vou dar uma pausa. Ainda tem mais um trecho para rodar, mas sempre nos terreiros onde os médiuns incorporam guias de verdade, normalmente as entidades sempre dão alguns ensinamentos, dão algumas dicas, aonde para que a gente aprenda alguma coisa, né, da nossa história, do passado, da humanidade. E aqui mesmo foi uma dica para quem quiser pesquisar, né, e ver, poder contestar, né, esses fatos, né, abordados por essa entidade, por esse chinês, que onde eles, quando a gente pergunta para eles, em qual linha o senhor se classifica? Aí eles normalmente se denominam Exus, né? Eles não são Exus, mas eles, para que um leigo possa entender, né, o poder de trabalho deles, né, a, a frequência para onde eles vivem, né, por onde que eles andam e vivem, né, no plano espiritual. Então eles dizem que eles são como se fossem Exus, né? Então, quem mais pode saber da história nossa, né, do Brasil, da humanidade, do que os Exus, né? Então vamos ver o que mais tem aqui. E, por isso, é difícil hoje, um pesquisador saber quais são as beberragens antigas. Não existe. Por quê? Se alguém chegar lá, porque quem faz essas coisas são americanos, franceses, são holandeses, que se enfia na máquina e vai procurar isso. Se eles forem lá procurar, não vai mais ter nem bater com o cacique Guarani, com o seu peri, com os ensinamentos dele. Nem índios mais, nem Uru, que fazia os colares, fazia as coisas. Não, hoje virou, como é que chama? Isso, mas tem um nome específico que é para poder vender. Vai na xare, como de Itaqui, Suri. Merchandise. Merchandising, propaganda. Entenderam? Então, vocês têm que voltar às origens. Querem ser médicos maravilhosos? Vocês querem ter o poder consciente? Vocês não sabem nem o que é uma coisa consciente, sabe? E ninguém que não sabe o que é. Então, para você ter um poder consciente, você precisa ter um ensinamento
de Andiras. Andiras quer dizer gente velha, né? Porque na tribo dos Avacanoeiros e dos Bororós, o morcego chama Andira. Então, por isso que puseram o nome nos curandeiros de Andira. Ele vem do tempo dos dinossauros. É uma coisa velha, é um rato voador velho. Bom, aqui está mais um ensinamento, né? Onde a gente presencia ele, uma entidade que na sua última vida foi um médico chinês, né, dos impérios chineses, dos imperadores chineses, e por isso que eles participavam, né, de guerras e acabaram acumulando dívidas, né, com a lei divina. E ele conversa, né? Pelo menos nessa casa, os guias eles têm o costume de conversar entre eles. O, o que está incorporado consegue, através da mediunidade desse babalaô, conversar com os outros guias que estão presentes ali no trabalho, né? E se consultar, né? Tirar dúvidas sobre procedimentos, sobre palavras que eles querem falar e às vezes não vem, né, na cabeça, ou eles não conhecem, porque existe também, né, a questão de diferenças de idiomas. Algumas palavras às vezes não existem no idioma chinês, né? Ou não existe a palavra que ele conhece, não existe no idioma português. Então, quando a gente também não consegue ajudar ele a completar as frases, né, outros espíritos presentes no trabalho ajudam, né? E assim o negócio flui. Eu tenho mais um áudio aqui, curto. Hoje a nossa live vai ser mais rápido, tá, pessoal? Prometo não estender muito este vídeo, mas eu quero aproveitar esse tema para falar, né, sobre questão de medicina espiritual. Esses dias me entregaram no centro da cidade um, um desses panfletinhos sobre trabalhos espirituais, clínicas especializadas, né, em cura espiritual. E aqui fala, né? Clínica espiritual, palavras de luz. Para todo e qualquer problema existe uma solução. Por mais difícil que seja, como casos amorosos, união, separação, insônia, depressão, filhos problemáticos, casamento fracassado, negócios que não avançam, falta de lucro em sua empresa ou lavoura, enfim, problemas de ordem pessoal. A clínica Palavras de Luz está apta a resolver esses e outros problemas. Venha hoje mesmo fazer uma consulta e descobrir as coisas boas que a vida lhe reservam. Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho, amarração para o amor, limpeza de corpo e espiritual. Consultas realizadas por búzios, cartas, tarô, signos, numerologia e mapa astral. Sigilo absoluto. E o contato é um número de celular com o WhatsApp. Aí eu pergunto, né? Se um indivíduo, porque nesses lugares só tem um ou dois indivíduos, né? Homem, mulher, né? Que se dizem médiums, né? Eles têm que ser muito bons, né? Tem que ser, eles têm que ter um poder, né? De 10 Chico Xavier, que é a referência, né? Das pessoas sobre médium, né? Eles têm que ter o poder de 10 terreiros, de 10 igrejas, 10 pastores evangélicos, né? Porque o, o panfletinho deles aqui resolve tudo.
Aqui eles jogam todos os tipos, né, de adivinhações, tudo num lugar só. Então, se isso daqui fosse verdade, para que existe então os terreiros, os centros espíritas, as igrejas, né? Não precisaria de religião, né? A gente iria nesse camarada aqui e resolvia tudo o nosso problema, né? Só que aqui ele cobra. Será que essa que é a diferença? Será que as igrejas, a religião, os centros, né, espiritualistas, se eles cobrassem, eles conseguiriam resolver todos os problemas das pessoas e assim elas não precisariam dessas coisas aqui? Né? Será que a questão é dinheiro? Porque esse aqui cobra, né? As, as outras instituições são gratuitas, são de atendimento fraternal, caridoso, né? E trabalham por meio da caridade. E aí, então, e não é barato fazer isso aqui, né? Fazer panfletagem, fazer o panfleto, soltar os panfletos nas ruas, esperar as pessoas virem, né? Então, já para quem tem um pouco de noção e um pouco de consciência, já sabe que isso aqui é armadilha, né? Ah, as pessoas chegam lá, porque aí a gente conhece os relatos, né, de alguns, né, que chegam depois nos centros espíritas, nos terreiros, nas igrejas, depois de terem levado o balão, né, desses camaradas aqui, falando, eu paguei R$ 1.000, paguei R$ 2.000, paguei R$ 3.000 para pro médium lá desfazer um trabalho para mim que ele disse que tinha, que fizeram para mim, que o vizinho tá com o olho gordo em cima de mim, que o meu sócio também tava com o olho gordo em cima de mim, que a minha sogra queria que eu me separasse da minha esposa, e, e não, aí depois que o camarada pagou, esperou, não veio, aí ele vai reclamar, fala, não, a fé, você não teve fé, você não fez o que eu te falei, e aí? Como que se protege de uma coisa dessa? Não existe PROCON para isso aqui, ó. Né? E as leis nossas do Brasil não servem para nada na prática. Sobre charlatanismo, extorsão, né? Nessas partes de espiritualidade, né? Então, pessoal, se alguém assistir o nosso vídeo aqui, presta bem atenção, por onde vocês andam, tá? Aqui também eu deixei reservado, aqui na nossa região, tem uma matéria, deixei as matérias aqui dos jornais da nossa região, falando sobre essas doenças, né, que estão se alastrando aí pelo país e onde eles falam que essas doenças vêm de fora, são trazidas por imigrantes. No nosso áudio também, nesse próximo áudio, a entidade incorporada vai estar também falando sobre esses fatos, sobre o que eles sabem, né? Vendo do plano espiritual e nos trabalhos deles, né? Pelos terreiros, atendendo as pessoas. E, e a cada. Aqui na nossa região, teve uma média de 10 mortes pelos vírus, os novos vírus da H3N2, que também andam junto com a H1N1, que seriam as gripes, né? Gripes que a turma chama de suína, gripe aviária,
e outras doenças que andam junto, né? Então, teve casos aqui na nossa região de mortes por tuberculose. E uma coisa anda junto com a outra, né? Esses vírus, eles entram pela via aérea, né? Então, pelo ar, entra pelos pulmões e se alastra pelo corpo. Então, né, uma das primeiras coisas que afeta são os pulmões, e eu, como pouco que eu sei sobre a área de saúde, por ter feito, né, a faculdade de educação física, onde a gente estuda anatomia, tem contato, né, com a área da saúde, sempre, então a gente sempre está de olho nessas coisas, né? Então, às vezes a morte, eles anunciam, a mídia anuncia até algumas mortes de tuberculose, mas na verdade não é. Às vezes, né? Às vezes, na verdade, são essas gripes aí que pegam muito mais fácil, né, do que tuberculose, né? A transmissão é muito mais fácil de, de se espalhar, né, entre a população do que um vírus de tuberculose. Mas quando chega lá e na nosso, com o nosso sistema de saúde precário, chega lá, eles dão qualquer causa, né? Trata a pessoa da causa errada e, e a pessoa morre e já era. O prejuízo fica com a família e com o morto, né? Porque se, se o governo, se os médicos, se o sistema de saúde é, indenizasse a família de cada pessoa que morre, é, se existisse um método de indenização por morte dentro desses sistemas de saúde, tenho certeza que a coisa ia mudar, né? Então, a pessoa chega doente, por exemplo, né? Então vamos lá filosofar, né? A pessoa chega doente num pronto-socorro, os médicos que já vão atendendo ela encaminham ela e dão um diagnóstico de gripe. Aí eles tratam a pessoa como gripe. A pessoa piora, 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 e aí a pessoa morre. E aí, então, se tivesse um sistema mais eficiente, que fizesse os exames adequados e constatasse que a pessoa estava com tuberculose e não com gripe, então o Estado teria que indenizar a família. E o médico também, tipo, levaria lá seu ponto negativo na sua ficha. Levaria um strike, que nem os youtubers levam, quando faz alguma coisa que o sistema não quer, né? E a ponto de que se esse camarada, se esse profissional levasse muitos pontos negativos, ele poderia ser afastado e depois perdesse a sua permissão de trabalhar na área, né? Será que não ia mudar? Né? Será que eles não iam acertar mais, não iam tomar mais cuidado nos diagnósticos e nos tratamentos das pessoas? Não é? E a gente também não ia mais ver ninguém chorando na televisão, né? Nas mídias, né? Ai, morreu, meu parente morreu e agora quem poderá nos socorrer? Falando nisso, eu tenho até um áudio do Chapolin Colorado, para quem é das antigas, quem ainda assiste, né, o SBT, o horário do almoço, tem essa disponibilidade. Tem um áudio aqui, vamos escutar. Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Não, fazer o bem sem olhar o que tem alguém. É mais ou menos isso. Então, né, pessoal? Esse era o Chapolin Colorado. O Thor mexicano. Bom, também no nosso blog, estamos começando a fazer algumas postagens, tá?
sobre esses assuntos, e onde vamos estar compartilhando os trechos, né, das nossas lives já reduzidos, né, de acordo com o tema abordado das postagens, tá, pessoal? Então aqui nós temos já uma postagem sobre o título A Indústria do Medo. O que podemos fazer? Contra-atacar, defender-se, ignorar, etc. Aqui nessa postagem sobre a indústria do medo, nós temos um relato sobre a morte daquela vereadora no Rio de Janeiro, Meirelle Franco, do partido do PSOL. Né? Então tem um recorte do Google sobre as notícias, né, da internet que falaram sobre a morte dela naquela época. É uma foto dela para ilustrar o texto, um trecho de uma pessoa que fazia parte do nosso grupo, e onde ela postou, né, uma frase em homenagem a ela, assim, né, em homenagem a essa vereadora, né, lamentando a morte dela. Então, para quem tiver interesse, pode dar uma olhada no contestadorconsciencial.blogspot.com.br, tá? A postagem Indústria do Medo. E essa postagem, logo depois que nós fizemos ela no blog, um desses médicos chineses, que são vários, né, que trabalham no terreiro de Umbanda, um desses médicos chegou e falou, né, fez uma citação sobre ela. E o que ele disse contradisse a muitas versões, né, da mídia e dos parentes dessa vereadora, né? Então eu tive a oportunidade de gravar, né, esse relato, a opinião dessa entidade, né, e a alegação dele. E então eu vou compartilhar com vocês agora aqui a live. Então foquem na mensagem. Não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui somente para observar, racionalizar e contestar quem quiser, se necessário. O que é verdade, o que é menos verdade, o que a gente vê nas mídias, o que é verdade e o que é menos verdade que é passado para a gente. Vamos lá, então. Tá legal. Ninguém? Vou dar uma muda de periquiteira, pai. Onde está a sua periquiteira? É, me mostra que eu quero sua periquiteira. Não é aquela que tem a coisinha amarelinha? Ah, é o periquito. É o periquito. É aquele verdinho, né? É aquele ali, ó. Ele já pensou que era besteira. Ela vai se desaforar, bicho. É aquele ali, né? É que eu peguei no meu copo. Nossa, eu não gosto de política, porque o ano passado e esse ano não protegeu ninguém, não vamos proteger ninguém. Né? Porque você pode falar de noite o povo, porque vocês reclamam que todos os deputados do mundo é ladrão. Não, é vocês que põem ladrão lá. É vocês que escolhem de errado. Tá certo? Agora, o que está acontecendo no país? Preste atenção. Os juízes vão prender quase todos os candidatos, porque há uma comoção no Brasil para se eleger a amigada, a ex-mulher do Lula, a seringueira. Então, vocês vão cuidar lá para quem vocês votam, hein? Porque só falta o país ter mais 4 anos
na mão daquela analfabeta, daquela que foi. Né? Foi amigada por 10 anos do Lula no Seringal. Maria. Há uma comoção aí, a esquerda inteira está reunida para eleger aquele lixo. Então, certo? O nosso país está muito difícil. Então, vocês que têm uma empresa, vê se não passa cachorrada. Segure. Gente nova, igual a menina, igual essas duas aqui, tem que estudar. Tem que voltar a estudar. Isso. Porque isso aqui vai indo de banco em banco. Lá no terreno de Santos, nós estamos, bem dizer, desesperados. São 28 pais de família que têm 4, 5 filhos, e que não é que não tem dinheiro para ir no cinema, não tem dinheiro para pôr comida na mesa. Então está difícil. E não é correr, que a gente corre, a chinesada não estou com choro, eles correm de noite, mas não tem empresa nenhuma que pode dar o resultado. Está difícil. Então vocês que têm, ainda podem pagar as contas, podem comer. Por favor. Eu mandei trazer uma gravação para deixar isso também, mas não tinha outro jeito de explicar para vocês. Porque um médico da Terra, um cientista explicando, é uma coisa. Eu falando é outra. Mas a lápia da mulher do meu burro, aquela coisa, apagou a mensagem. Nós protegemos o doutor Ari. Ele é chefe da medicina em Santos. E pedimos para ele fazer, ir em Campinas, que é o maior centro que nós temos aqui. Aqui eu sabe tudo. Então, nós estamos com uma epidemia que vocês não estão vendo. Está morrendo gente, um atrás do outro. E não tem vacina. Certo? Então, quando a gente fala, quando as pessoas mais inteligentes lá da Europa falam que não pode aceitar esses imigrantes de outra terra, então alguns aqui se revoltam. Igual aquela negócio que mataram lá no Rio de Janeiro, que não precisa ter dó, não. Aquilo é tranqueira. Aquilo lá é amigada da moça lá, mas ela trabalhava para o Comando Vermelho. A nega lá. E quem matou foi o Comando Vermelho. Porque ela sumiu com o dinheiro deles. Então, há uma comoção besta e ignorante no país. Ontem morreu 6 soldados. Eles ganham 2.500 contos por mês. E entra na favela para proteger o povo e morre mesmo. Ninguém foi nem no jornal que morreu mais tanto policial. Ela não. Ela passou anos aí ganhando 112 mil contos por mês. Tá bom, ela usou por tudo que pôde da vida. Morreu. Não faça coisa errada, não morre. Não é? Mas eu vou chegar nisso por isso. Então, todas essas ONGs, porque eles ganham dinheiro com isso, está nessa guerra aí, que não quer que feche a fronteira, nada. Quem trouxe essa epidemia brava foi os venezuelanos. Santos, Praia Grande, Roraima, Vinhedo, Valinhos, em mais umas 10 cidades, já morreram 42 pessoas da H3. Está matando à vontade. Vai ver isso aí. E vai matar, porque tem que importar da França essa vacina. Até chegar essa vacina aqui, vai morrer muita gente. Então, cuidado. Procura não ficar em aglomeração. Se no ônibus você vê uma pessoa tossindo e espirrando, puxa o cordão lá e desce. Não fica no ônibus. Porque esparrama-se meio milhão cada vez que espirra, desses bichos que vai afetar você. 6 metros quadrados. 6 metros quadrados. Então, doutora Rita, foram
está pedindo para todos os rápidos, para todo mundo, pôr na internet para vocês se cuidarem, tá bom? Eu faço a minha obrigação. Agora, uma coisa que ajuda bem. 3 dentes de alho amassado, já marcar, né, para fazer o chá. Isso ajuda bem. Não quer dizer que não vai pegar. Porque vocês sabem que o chá não é uma cura igual uma injeção. Ele é paliativo, ele vai ajudando. Hortelã, a folha do nabo e o 3 dentes de alho. Aí o chá. Foi tudo na água, certo? De ferro. E tem que tomar quente, queimando a garganta. Certo? Pelo menos dá um. Pelo que nós estamos dando lá, tá pegando, pega bem fraco. Aí o doutor ali pediu para dar a injeção simples, tá? Assim simples, porque aí ela ajuda a parar. Então, mas o Ministério da Saúde prometeu que até o mês de maio chega a vacina do H3N1. Assim foi. Assim foi. Por quê? O brasileiro é folgado. E a França é um país maravilhoso, mas só que os caras da França é mais folgado que o brasileiro. Eles só trabalham porque lá não pode esmolar lá na cadeia. Eles não ajudam lá, não esmolavam tudo com o francês é um bicho e outra coisa. Desculpe o francês. Foi imundo. Toma um banho por mês. E a gripe, essas gripes, acompanham o sujeito. Você que trabalha lá no laboratório, você sabe. Entendeu? Então é isso que eu tinha. Eu queria falar com vocês. Falar do Brasil não adianta mais. Evitar, pegar na mão da pessoa. Aquele álcool gel. Né? Tem que lavar a mão. Não é igual alguns amigos que a gente tem aí, que paga no hospital, em algum lugar onde tem aquele vidro e fica lá. Isso daí é droga, ele é uso com droga. Quantas vezes por dia você chá, senhor? Uma vez só. Uma vez? Tomar um canecão de 1 litro de chá não me interessa. O chá é um negócio. Se ele fez efeito, ele fez efeito. Pessoal. Então, tá aqui o recado. Né? A entidade passou um ensinamento, né, sobre medicamento natural, que praticamente não existe, né, contraindicação para chá, né? Tudo que é da natureza, tudo que é natural, não existe contraindicação, né? E aí ele falou, se tomar um caldeirão, tomar um copo, vai dar na mesma, porque o nosso organismo só absorve, né? Ali ele não conseguiu completar, né, a frase, mas para quem já sabe, o nosso organismo ele elimina os excessos, né? Então não adianta tomar uma garrafa, né, de uma determinada substância se naturalmente o nosso corpo só absorve algumas ml, algumas gramas, né? Daquilo que está nesse medicamento, nessa bebida, né? Então, e vacina, tem gente que tem um organismo tão fraco que a própria vacina a pessoa tem reação e morre depois de ter tomado a vacina, tá? Então, são muitos poucos casos, mas é fato. A vacina ela é feita do vírus morto. Então, e o nosso organismo reage a então aquele corpo do vírus. E às vezes a reação é tão brusca que causa um bug, né? Um bug no sistema imunológico da pessoa, no organismo dela, e ela morre, né? Por infecção dela mesma, né?
que chamam até de autoimune, né? Então ela acaba morrendo de uma doença autoimune. A gente vê muito isso nos seriados do Dr. House, doenças autoimunes, onde o próprio organismo da pessoa matava ela, tá? Então, eu vou, para a gente não perder o costume, eu vou tocar uma musiquinha aqui, dos velhos tempos, para a gente encerrar nossa live. Primeiro, eu passar um recado do nosso amigo Chapolin Colorado de novo, que eu achei outro aqui, áudio. Vamos ver. Bem, é como diz um velho e conhecido ditado: depois da tempestade vem o vento. Não. Em casa de ferreiro, boa cara. Não. O ferreiro tem cara de pau. Já está meio seca. Deve ser o calor, né? Bom, a ideia é essa. Bom, a ideia é essa, pessoal. Quem será que conhece essa? Então, tenham um bom dia, tenham uma boa noite para quem estiver assistindo à noite. E deixem seus comentários abaixo do vídeo. Conheçam nossos blogs, entre no nosso grupo do WhatsApp. Vamos mantendo contato com o pessoal que gosta de contestar as consciências. Quase errei aqui. E até logo.